maravilhosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero falar sobre recomeço, falar com vocês sobre uma personagem bíblica, a personagem bíblica Ruth. Então, para quem não sabe sobre a história de Ruth, quero convidar vocês a procurarem o livro de Ruth e ler o livro, tá bom? São poucos capítulos e você vai ler rapidinho. Então, Ruth, ela era uma moabita. Ela se casou com um estrangeiro. O marido dela, ele era de Belém. E se mudaram para a terra dela, a sogra dela, o sogro, o cunhado. O cunhado dela se casou e nesta história aconteceu algo muito ruim. O sogro dela ficou doente e morreu. E aí depois, o marido dela morreu, o cunhado dela morreu, o marido dela morreu. Então imagina como foi para essa mãe. E imagine como foi para essa esposa ter perdido o marido. Imagine como foi para a Ruth. E o que aconteceu? Como a sogra dela não era de Moabe, a sogra dela resolveu voltar para a terra dela, para Belém. E aí, o que aconteceu? Ela já era idosa, a sogra dela. E aí Ruth se disponibilizou, ela quis ir com a sogra dela, voltar para a terra dela. A sogra dela não tinha mais nada a oferecer a ela, mas ela mesmo assim quis ir embora com a sogra dela, para cuidar da sogra dela. Então, aí é o que aconteceu. A cunhada de Ruth, ela até estava quase indo, mas aí ela resolveu voltar para a terra dela, ficar morando na terra dela, morar com os pais dela. E Ruth acompanhou a sogra dela e foi cuidar da sogra dela. E chegando na terra de Noemi, Belém, elas precisavam de recursos para se alimentarem. Desceu. Ruth foi a uma terra colher espigas para ter recursos para comprar alimento. E aí, nesta terra, o dono da terra foi bondoso para ela. E o que aconteceu? Ela descobriu, olha só, vou explicar para você. Naquela época tinha o costume da viúva ela ser resgatada para ser cuidada. E aí o que aconteceu? Descobriram que o dono daquela terra era um parente distante do finado marido dela. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ela se apaixonou por ele. E ele se apaixonou por ela. Só que aí, o que aconteceu também? Aconteceu que tinha outro parente distante que tinha o direito primeiro de casar com ela do que o outro, o dono da terra que ela estava colhendo espigas. Só que aí, a boa notícia é que ele não quis casar com ela. E aí, Boaz, o nome do dono da terra, e aí, Boaz, o dono da terra, Boaz, foi o quê? Foi se casar com ela. E daquela história, daquela mulher que chegou estrangeira, em um lugar que ela não conhecia. E ela, a terra dela, Moabe, era uma terra que era mal vista. Deus mudou a história daquela mulher. Deus mudou a história de Ruth. Aquela mulher estrangeira que quis cuidar da sua sogra, foi morar em um país que não era dela. E ainda chegou lá, tinha que começar por baixo, colhendo espigas. E aí, o que aconteceu? Deus mudou a vida dela. Deus mudou a história. Deus fez acontecer uma reviravolta na vida dela. E ela se casou com Boaz, dono da terra, que ela estava lá colhendo espigas. E aí, ela teve um filho. E o filho dela, olha só, aqui no livro de Ruth, E aqui no capítulo 4 do livro de Ruth, está no versículo 13, está escrito assim:
o casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. E aí, ela teve um filho, que esse filho, era a genealogia de Jesus. Através desse filho, ia nascer outras crianças que iam no futuro nascer Jesus. Olha só. De uma estrangeira veio para a genealogia de Jesus, né? O começo ali, sabe? O começo ali para Jesus nascer lá no futuro. Jesus mudou a história daquela mulher que as pessoas, sabe, olhavam e imaginava que falava assim, vendo ela colhendo espigas ou da história dela, e eu falava assim, coitada. Mas aí Deus mudou a história dela. Então, o que aconteceu na história dela foi um recomeço. Um recomeço. E é isso que Jesus faz em nossa vida, um recomeço. Jesus fez em minha vida um recomeço. Estava lá embaixo na sujeira do pecado, do mundo. Aí Jesus me tirou de lá com o seu braço forte, com sua mão forte e fez em minha vida acontecer um recomeço. E tem acontecido, Ele tem feito acontecer recomeços em minha vida. Então eu quero te dizer que Jesus é a nossa esperança. Ele pode fazer acontecer um recomeço na sua vida. Assim como Ele fez um recomeço na vida de Ruth, daquela mulher que estava colhendo espigas. Uma situação difícil, muito difícil, uma situação triste. Jesus Cristo pode fazer um recomeço, fazer uma reviravolta em sua vida, assim como Ele fez em minha vida. Eu já não tinha esperança nenhuma de uma mudança na minha vida. E se Deus quiser, quero depois compartilhar com vocês o meu testemunho. E Jesus, Ele pode fazer um recomeço na sua história. Jesus é a nossa esperança. Se você curtiu o conteúdo, peço que você deixe seu like. E se você quiser deixar um comentário, e você que é nova no canal, peço que você se inscreva. É só clicar aí e se inscrever. Fique com Deus.